pessoal, bem-vindos ao meu treinamento de toxina botulínica na pressurizada. Eu queria falar para vocês que esse não é um curso, não tem certificado, então você não fica apto a realizar o procedimento no seu consultório. Esse treinamento é para quem já tem o curso, quem ainda tem dúvidas ou quem se interessa em fazer o curso, tá bom? Então eu não vou passar noções específicas de anatomia, tá? Isso é muito importante estudar. Quando você vai fazer esse tipo de procedimento no seu consultório, você precisa ter muita noção de anatomia, muito estudo, tá? Você precisa se aprofundar muito nisso, porque a toxina ou qualquer outro procedimento injetável, você pode ter muita intercorrência. E a toxina botulínica é uma coisa que dura ali por volta de 3 a 6 meses. Então, se você tiver muita intercorrência, uma ptose, né, que é a queda, o paciente vai ficar ali por um tempo com essa imagem, né? Claro que tem alguns meios que a gente pode amenizar, só que é um risco e é complicado. Então, para passar esse conhecimento hoje aqui para vocês, também me exigiu muito conhecimento, muito estudo, tá? Depois de graduação, eu também fiz a especialização em intradermo pressurizada com um certificado emitido por universidade. Então, mesmo que nessa especialização que eu fiz, não teve a parte da toxina. Isso é uma coisa recente, né? Então, eu desenvolvi a minha própria técnica. Então, esse treinamento é da minha técnica, tá bom? Você pode fazer algum outro curso com alguma outra profissional e não ter essa técnica, ser diferente, tá? Mas eu tô mostrando a minha. Uma coisa muito importante também é a sua formação. Você que não tem nenhuma graduação, é meio complicado de fazer esse procedimento, tá? Porque você não tem legislação, você não tem autorização legal para fazer. Procedimentos invasivos são para a área médica, procedimentos injetáveis são para outros profissionais da área da saúde. Então, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, dermaticistas, outros profissionais da área da saúde, então tem autorização para fazer, tá? E esse é um procedimento sim injetável, por mais que não tenha agulhas. Eu vou dividir esse treinamento em alguns módulos. Então, por exemplo, tem agora esse módulo que é mais uma parte teórica, né, por assim dizer, e a gente tem parte de diluição, vai ter parte de aplicação em modelo. Então, eu vou fazer algumas demonstrações aqui em mim, mostrando o material, mostrando as marcações, as unidades, e também vai ter na paciente modelo, tá? Lembrando que isso não exclui, por mais que ele esteja até bem completo, não vai excluir você de fazer um curso, uma especialização e ter uma graduação para poder trabalhar com injetáveis. Então, para começar, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é uma proteína que vem da Clostridium botulinum, que é uma bactéria. Então, ela é muito conhecida por causar botulismo, que é uma doença que geralmente a gente encontra em alimentos, principalmente os enlatados. Que esse botulismo, a bactéria ela vai agir de uma forma que vai parar a transmissão entre o cérebro e o músculo, fazendo o músculo ficar paralisado, o músculo do nosso corpo. Então, isso causa uma paralisia, isso é bem sério. Então, a partir disso, pesquisadores desenvolveram várias cadeias de toxina botulínica, né, dessa proteína. Então, chegando aos fins estéticos, como paralisa o músculo, pensou então, vai paralisar os músculos faciais ou relaxar. E isso depois de muito estudo, claro que a dosagem, uma dosagem bem correta, né? Uma dosagem que foi estudada muito para chegar àquele fim, para poder deixar por um certo tempo paralisado, né? Para não ficar a vida inteira paralisado. As toxinas geralmente que a gente usa aqui no Brasil são a própria Botox, Dysport, que eu gosto muito, que ela espalha um pouco mais, ela tem um peso molecular um pouco menor, só que ela espalha de uma forma melhor. Então, para pressurizada, eu prefiro utilizar a Dysport, tá? E a Botulift, Xiaomi também são marcas muito legais. Tem umas que são produzidas nos Estados Unidos, umas no Reino Unido, Coreia. Então, é bem diversificado. A Botox é da Allergan, que foi a primeira, né, a ser aprovada pela FDA, União Europeia, e depois dos outros países, isso só em 2002, tá? Que foi aprovado para uso para fim cosmético, né? Cosmético, na verdade, estético, né? Não cosmético, porque ele é injetável. E em 2001, né, um ano antes, foi aprovado no Canadá a utilização da toxina, né?
que foi a Botox também. Depois, 2002, Botox, Dysport foram aprovadas pelo restante dos órgãos fiscalizadores. Então, a gente tem bastante diversificação de marcas, né, e de concentração molecular. Então, para quando a gente vai utilizar essa toxina, a gente precisa observar qual o peso molecular dela, qual a indicação do fabricante para se usar, porque cada uma vai ter uma medida de unidade diferente. Então, eu vou aplicar 1 ou 2 unidades do Dysport, vai ser diferente da Botulift, da Xeomin, da Botox, tá? Então, a gente precisa analisar isso quando a gente for aplicar a toxina. Então, para que a gente usa a toxina botulínica no meio da estética? Para tratar envelhecimento e para retardar o envelhecimento, ou seja, preventivo, né? A nossa face, ela vai meio que derretendo com o passar dos anos. A gente vai criando flacidez, gordura facial vai diminuindo, que é a maior parte que dá sustentação para o nosso corpo, né? Para a nossa face. E também a gente vai formando com isso as linhas de expressão. A gente chama de linhas de expressão e de ruga. As linhas de expressão são as linhas que formam quando a gente faz uma expressão de algum sentimento, raiva, espanto, quando a gente sorri. Então essas são linhas de expressão. A gente divide em vários níveis, né, de envelhecimento, e conforme vão passando esses níveis, essas linhas elas vão ficando, então vão formando rugas, que são as linhas já estáticas, que são aquelas que antes se moviam, né, em decorrência da nossa movimentação, da nossa expressão. Hoje elas já são fixas, elas já marcam. E a gente tem um grau, né, que é o último grau, o mais avançado, que é o grau onde as linhas estão muito profundas, né? Que aí a toxina ela já não age muito bem ali. Aí a gente tem que fazer um tratamento de pele para depois aplicar a toxina, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse movimento da face, que começa a formar a linha de expressão, a gente já pode aplicar a toxina botulínica. E isso vai ali a partir dos 18 anos, dependendo de como vai de cada paciente para paciente, né? Mas 18, 20 anos já vai começando a formar essa linha de expressão, infelizmente. Então, 25 anos já é mais comum de você ver aplicar Botox, 30, 40, né? Mas o ideal é que se aplique antes da toxina para ela prevenir de você formar essa ruga, né? Essa ruga que já é a linha estática. Então é para isso que ela serve, ela vai relaxar a musculatura ou vai paralisar a musculatura para você não fazer essa expressão. Em decorrência disso, as linhas que já estão marcadas, elas também, se elas não forem muito profundas, elas também se suavizam um pouco, né? Então também ajuda bastante. Então, na parte de anatomia da nossa face, eu não vou mostrar tudo certinho aqui para vocês, bem aprofundado como eu já falei, mas eu vou mostrar um pouco para a gente poder fazer esse treinamento, né? Nós temos músculos na nossa face, vários músculos. E os mais importantes para a toxina botulínica são o prócero, que é esse aqui entre as sobrancelhas, os corrugadores do supercílio, que são músculos que vêm nessa direção, que são os que fazem junto com o corrugador, junto com o prócero, a expressão de raiva, que é onde força aqui. Ele geralmente tem bastante força, esse músculo, onde a gente, na aplicação convencional, onde a gente aplica também uma quantidade maior. A gente tem o orbicular do olho, que é aqui onde faz os pés de galinha, né, onde formam os pés de galinha, e a gente tem esse ventre frontal, que é aqui da testa, quando a gente levanta, expressão de surpresa, que é onde marca aqui também. Na toxina botulínica, na pressurizada, eu trabalho só com terço médio, que é esse terço aqui, e terço superior. Terço inferior, que seja outras regiões, outros músculos, eu não trabalho, prefiro não trabalhar, são áreas com mais risco. Mas você também pode aplicar na região dos lábios, aqui orbicular da boca, para quando forma aquele código de barra, né? Justamente para não formar. E também dá para aplicar na pressurizada esse nasal aqui do músculo, que é onde faz a expressão de nojo, né? Quando marca aqui que tá com nojo. Só que nesse músculo a gente na convencional aplica em cima também. Só que na pressurizada, por conta da estrutura óssea, a gente não pode aplicar. Tanto porque pode ter vasocirculação, que pode ser rompida, e também porque, como é osso, pode machucar, além de o paciente ter dor na hora de aplicar, né? Então a gente evita. Aplica ventre frontal, orbicular do olho, corrugadores do supercílio e prócero, ok?
Também a gente tem algumas marcações onde a gente tem que cuidar porque são áreas muito vascularizadas e a pressurizada ela tem realmente a pressão. Então qualquer descuido pode romper um vasinho ou pode causar uma necrose, né? Pode ir para o lugar errado essa toxina, então tem que cuidar bastante. Então agora eu tô aqui de toquinha, tá? Para demonstrar. Eu tô falando um pouco rápido, gente, desculpa, mas é que eu falo um pouco rápido mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e talvez no Instagram, Facebook, eu não sei como que vai caber, mas no YouTube é certo que eu vou subir ele no canal, tá? Então aí vocês coloquem nos comentários as dúvidas que vocês têm, que às vezes eu falei muito rápido, deixa eu passar. Tá bom? Eu tô aqui de toquinha para fazer uma demonstração, eu não vou aplicar em mim, tá? É só para demonstrar a marcação, tá? Nós temos marcações para evitar queda, para levantar a sobrancelha, marcações de pontos de unidades, tá? Na toxina. Então, eu tô com um espelhinho aqui, se eu ficar olhando um pouquinho para baixo é por conta disso, tá? A primeira marcação que a gente tem que fazer, hoje em dia eu já não faço mais, né? Porque eu já apliquei um pouquinho, então eu já não preciso mais fazer, já vai de olho. Mas para quem ainda não tem muita prática, não tem muita segurança, é bom fazer. A gente vai pegar aqui a linha da pupila e vai traçar uma linha reta, vertical. Aqui. Vai pedir para o paciente olhar para o horizonte. Isso na hora da paciente modelo eu vou explicar melhor, tá? Aqui é mais pra gente subdividir. Deixa eu ver se essa caneta aqui é melhor. Aqui, beleza. Aqui. Agora nós vamos pegar um dedo acima do ponto alto da sobrancelha. O meu dedo é meio gordinho, tá? Mas deixa eu pegar aqui com o paquímetro. Aproximadamente meio centímetro. Opa, meio centímetro. Então, meio centímetro, a gente vai marcar uma linha acima da sobrancelha. E agora eu vou demarcar as áreas de risco, tá? Então, a partir dessa área aqui, ó, e dessa área aqui que a gente marcou no centro da sobrancelha, a gente não aplica. Se a gente aplicar aqui, ó, e levantar, ó, o meu dedo vai ser a toxina botulínica, tá? Então eu vou fazer pressão e na hora que eu levanto, ó, a sobrancelha não sobe. Por quê? Porque tá paralisado se tu colocar ali uma toxina. Então não pode colocar toxina nessa região. Agora, se a gente segura aqui no início da sobrancelha, vou tentar fazer assim para ver se dá de ver. E levanta, faz força. É essa parte da cauda que vai levantar. Então é isso que vai fazer levantar a sobrancelha. Tem técnicas também que a gente aplica aqui embaixo, ó, embaixo da cauda da sobrancelha. Só que na toxina, por ser uma área de risco vascularizada, a gente não vai aplicar. A gente vai aplicar só nessa região central e deixar essa área equilíbrio. Quando a gente faz esse movimento de levantar, muitas pessoas marcam aqui, tá? Então aqui você pode aplicar um pontinho, eu não indico, geralmente eu faço só aqui pelo centro, tá? Mas pode aplicar um pontinho aqui de uma unidade cada um, tá? As unidades medidas, eu vou falar sempre unidade do cartuchinho da pressurizada, tá? Eu não vou falar em unidade de toxina convencional, porque geralmente ela aqui tá com pigmento para vocês verem depois do disparo. Mas geralmente não é uma unidade, não é um risquinho, são dois, tá? Então eu vou falar de um risquinho mesmo, como se fosse uma unidade depressurizada, tá? Vou já traduzir. Então, nessa área a gente não aplica para não ter a queda da sobrancelha. Aqui a gente tem o frontal, tá? O ventre frontal, então ele é meio que subdividinho aqui, ó. Isso assim. A gente vai aplicar 4 pontinhos aqui, 4 pontinhos aqui, 4 pontinhos embaixo. Faltou um aqui. 4 pontinhos embaixo. Então nós vamos aplicar 4 pontos aqui para na hora que a gente levantar, ela não fazer o movimento. No próximo, a gente vai fazer um ponto bem aqui no início da base das sobrancelhas, tá? Mais ou menos meio centímetro acima da pupila do olho.
da pupila. Bom, então nós fizemos o ventre frontal, o prócero e demarcamos aqui a linha para subir as sobrancelhas, né? Então agora aqui nos corrugadores do supercílio nós vamos fazer, ó, quando a gente faz a expressão, forma um vinco aqui em cima da sobrancelha. Esse vinco se marca, que é justamente onde a gente colocou a linha, tá? Ó, marca bem aqui, onde a gente colocou a linha da pupila. A partir daqui a gente vai colocar 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Um do ladinho do outro, bem juntinho, tá? Que é onde vai fazer esse movimento. Agora, aqui na região do músculo nasal, um pontinho, ó, você vai conseguir, ó, aperta aqui, faz esse movimento, você vai conseguir ver onde é que tá o músculo, tá? Que ele é bem na lateral aqui. Orbicular dos olhos. Então, nós vamos marcar, ó, faz, segura e marca, ok? Nós vamos fazer aqui, para você saber onde é que tá o músculo. Claro, você vai estudar bastante anatomia, você já vai saber. Mas aqui onde você toca, ó, você toca aqui, tá na pálpebra, é mole. Aqui, você já começa a sentir o músculo, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3... 1, 2, 3. Que é justamente para você não fazer o pé de galinha, tá? Segurou, não forma, tá vendo? Então, se você fosse fazer no lábio, você marcaria aqui essa região, toda riscada. Essa região aqui, que ficam as comissuras, e se aplica 2 pontos em cima. Não funcionou. E um ponto embaixo. Próximo às comissuras, tá? Então, para não fazer um movimento de código de barra. Pronto, estou aqui toda marcada. Então, nós fizemos aqui a parte do ventre frontal, os corrugadores do supercílio, o prócero, um pontinho só, um pontinho em cada lado do músculo nasal, e aqui o orbicular dos olhos. Lembrando que aqui a gente não pode aplicar temporal, Deus o livre, tá? Não pode aplicar aqui no músculo temporal, principalmente na pressurizada, é essa região que eu demarquei, tá? Não pode fugir disso aí, para não te dar uma ptose, não te dar uma intercorrência com alguma... É difícil formar necrose, porque não é um produto denso, né? Mas pode ir pro lugar errado, isso aí. Então, a gente precisa cuidar bastante. Tá? Cuidar muito sempre com comissuras aqui nasais, labial, orbicular, que são regiões vascularizadas e que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Bom, e agora eu já tô de cara limpa, já tirei, né, as marcaçõezinhas, já passei uma base. E assim, ó, gente, foi só as marcações, vou falar das unidades, tá? Vai ter gente que vai estar falando nos comentários, ai, porque tu não lembrou de botar isso, que tu não lembrou de falar isso, às vezes eu não lembrei mesmo. Coloca aí nos comentários a dúvida que eu respondo. E não é um curso, então óbvio que não vai estar tudo aqui. É mais um treinamento de pontos, de unidades, de musculatura, o que a gente tem de músculo, o que não tem, áreas de risco, tá? É só meio que um resumão, tá bom? Então não é um curso. Então das unidades, eu fiz até uma colinha aqui, não sei se dá de ver aqui, para eu mostrar as unidades. Na toxina convencional, na aplicação convencional, nós temos, tal lugar bota 5 unidades, tal lugar bota 2, tal lugar bota 10 unidades, depende também, claro, da marca, do peso molecular de cada toxina, mas na pressurizada com a minha técnica depressurizada, então é uma unidade por ponto, uma unidade, um risquinho
aqui do meu cartuchinho, tá? Nos módulos, próximos módulos, vai ter como que eu vejo aqui essas unidades, tá? Eu marco unidade por risquinho, cada risquinho uma unidade. Então é isso que eu me refiro nesta técnica, ok? Eu sei que para toxina convencional não é um risquinho uma unidade, tá bom? Então, cada pontinho nós vamos aplicar um risquinho, não sei se vai dar de ver aqui, mas enfim, no outro módulo vai ter um risquinho de unidade desse aqui, tá? Um risquinho do cartuchinho. O diferencial, o equipamento e o cartucho. Nós temos cartuchos de 5 e de 3 e nós temos equipamentos de 1 e de 3 pressões e também com adaptador, tá? Essa aqui é uma de 3 pressões com adaptador para cartucho de 0,5 ou 0,3. Eu uso 0,3 porque como o recipiente é menor, a pressão vai ser maior. Tá? Eu vou fazer meio que uma demonstração aqui para vocês verem como é que funciona esse equipamento aqui, mas eu também acho que vou deixar um módulozinho aí bem detalhado, só focado nisso, tá? Aqui eu tenho então o cartuchinho, então eu vou tirar o êmbolo de dentro do cartucho, não tem nada esterilizado aqui, tá, gente? É tudo descartável, mas é só para demonstração, não vou aplicar nada. Aqui eu coloquei um pigmentozinho só para diferenciar onde tá. Vou colocar aqui. Ah, ele não foi o pigmento, tudo bem. Vou colocar aqui, eu tampei a tampinha, não coloquei 0,3 inteiro. Aqui eu tô dando uma sacudida na toxina, a gente não vai fazer isso, tá? Porque não pode mexer a toxina de forma alguma, mas isso vai estar certinho nos outros módulos. E vai sobrar ar aqui, eu vou empurrando o êmbolo até sair uma gotinha na ponta, tá? Depois vai ter um videozinho focado nisso aqui, tá? Isso aqui é só para demonstrar como é que funciona o equipamento. Então aqui eu tenho 0,15, tá? Eu coloquei de água aqui, de soro fisiológico. Então eu vou abrir toda a minha caneta, então toda a minha caneta, ou só até o 0,15. Vou encaixar aqui o êmbolo, girar ela para ela ficar bem firme e vou fechando até aparecer uma gotinha ali em cima. Eu vou fechando, ó, apareceu uma, não sei se dá para ver, mas depois eu foco. Uma gotinha bem pequenininha aqui, que é onde chegou. A gente chegou na mesma unidade de medida, a gente chegou aqui na mesma medição. Então, esse aqui tem 0,15, aqui tem 0,15 também. Então, coloquei o êmbolo, saiu a pontinha. Aqui eu vou ver a quantidade de unidades. Eu vou girar uma vez, vamos dizer que eu vou querer uma unidade, como é o caso. Eu giro até ele chegar em um risquinho a mais do que da unidade que eu quero. Depois vai ficar focadinho. E aí, como que eu vou fazer para dar pressão na caneta de 3 pressões? Eu vou girar ela toda para dentro. Fez o clique, ela pressurizou. Aí eu vou selecionar as unidades que eu quero usar. Então, aliás, a pressão que eu quero usar. Se eu quero usar na mais forte, na média ou na mais fraca. Região óssea, nós vamos utilizar na pressão mais fraca. Região, que é essa região do vértice frontal, tá? Do ventre frontal, desculpa. E nessas regiões onde tem um pouquinho, o osso é menos proeminente, claro que você vai avaliar cada paciente. A gente vai usar na segunda pressão. Ela não vai chegar, essa toxina que a gente utiliza, ela não vai chegar a ser intramuscular como a toxina que a gente usa convencionalmente, né, o método. Só que ele vai chegar intradérmico. Ele até chegaria intramuscular, só que ia causar uma lesão na paciente. Então a gente não pode correr esse risco de lesionar, né? Porque é uma pressão muito forte, região óssea, enfim. Aqui eu deixei na segunda pressão, tá? Que é a pressão a média. E aí eu vou fazer o disparo. Fez o barulhinho, ela saiu a quantidade que eu queria ali de unidade que eu selecionei, seja 1, 2, 3 unidades, tá? Cada ponto a gente vai colocar uma unidade. Então, a gente vai fazer esse procedimento de selecionar a unidade, fazer a pressurização da caneta, selecionar o número de pressão a cada paciente, tá? Aqui eu vou fazer na terceira pressão, que é um pouco mais forte. Ó,
ela já deu um disparo um pouco mais alto. Então, a gente geralmente é mais para corporal essa terceira unidade, essa terceira pressão. Mas a facial toxina botulínica a gente vai usar uma ou duas pressões. Você vê, se a paciente achou muito dolorido a segunda pressão, você fica só na primeira mesmo. Vai durar menos, sim, a toxina ela dura menos, dura em torno de 3 meses, que é a metade do tempo previsto, só que como você usa pouca unidade, você vai ter um rendimento muito maior. E você tem que aplicar a mesma quantidade no seu retorno. Então, você vai fazer a paciente dia 1º, no dia 15, quando ela vier para o retorno, você vai usar a mesma quantidade de unidades, tá? Você não pode usar a mais. A menos pode, a mais não pode. Então, as considerações finais: cuidar muito com a parte da musculatura, sempre estudar bastante bem a fundo a parte de anatomia da face, porque é muito importante para não te dar problema depois, para não dar problema para o teu paciente. Sempre preencher ficha de anamnese na consulta, fazer um interrogatório, ver se tem algum problema de saúde, se não tem, ver se a paciente realmente tem indicação já de na primeira sessão fazer a toxina, se ela não pode fazer às vezes, né, paciente com idade mais avançada, a partir dos 60, 70, fazer um tratamento de pele antes para melhorar a flacidez, né, não a flacidez muscular, mas a flacidez tissular, que é a flacidez da pele, né? Porque às vezes a gente aplica a toxina e ela não fica lá essas coisas com a paciente com a pele muito flácida. Então, para fazer durar mais esse efeito, então você trata então primeiro a pele, né? Então vocês podem deixar nos comentários ou me enviar no WhatsApp também, eu respondo quando eu tenho tempo, porque a agenda é meio corrida, então eu respondo sempre, assim que possível. As dúvidas de vocês, né, e sugestões também no curso, tem tudo separadinho, então não é assim rápido como eu tô fazendo, como eu tô falando, tem certinho as explicações, toda a parte anatômica, contraindicações, indicações, parte de tratamentos, tempo exato de duração, o que compõe realmente o frasco da toxina botulínica, como se monta um equipamento. A diluição eu vou deixar aqui também livre, mas também tem lá mais certinho. Então tudo muito mais detalhado, muito mais com paciência a gente trata na hora do curso, porque é uma coisa muito séria, a gente precisa ter muita ciência do que está fazendo. E outra coisa muito importante na hora de tu fazer o procedimento, de tu aplicar, é ter certeza do que está fazendo. Então, por isso que tem que estudar, tem que se aprofundar muito na parte anatômica para não fazer com medo, porque se tu faz com medo, a chance de dar errado é muito maior. Então, você tem que ter autonomia, você tem que ter excelência no procedimento que você está fazendo para ter bom resultado. Tá bom? Então é isso aí, bom estudo para vocês. Eu vou deixar depois cada módulo, um dia cada módulo, vai ter um módulo então de diluição, um módulo do equipamento e vai ter um módulo também de aplicação na modelo, tá? E qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!